Olá e obrigada por se juntar a nós no nosso programa Estados Espirituais. Conosco o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá. E o nosso tópico para hoje são os 10 mandamentos. Penso que é o tópico mais interessante, que praticamente interessa a toda a gente. Já existe há dezenas de anos. Embora saibamos que as 7 leis de Noé haviam 6 e depois do dilúvio foi acrescentado mais um e existiam anos antes de recebermos os 10 mandamentos. Eu li no seu blog e vamos tentar dar aqui uma interpretação cabalística a estas leis. Como sabemos, os 10 mandamentos são leis de interação entre pessoas. Algumas delas parecem desta forma e outras nem por isso. Dr. Lightman, estamos a falar da interpretação interna das coisas. No geral, estamos a falar das leis do universo. Mas como elas são determinadas pelas relações entre pessoas e as relações entre as pessoas determinam o resto das leis da natureza, então, claro que tudo se resume às relações entre as pessoas. Real, então, o primeiro mandamento: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Como eu entendo, apenas o Criador pode tirar a pessoa do seu ego. Por que é este o primeiro mandamento? Por que o Criador precisa declarar isto ser o primeiro? Dr. Lightman, porque é uma lei e que é uma força que eleva a pessoa do inanimado, do vegetativo, do animal para o nível humano. O nível humano, o nível do homem, é aquele que alcança a conexão com o Criador. Sair do nível animal, que praticamente toda a humanidade lá se encontra, independentemente de quanto sabem, de quanto conhecimento têm. Miguel, animal é quando a pessoa pensa em si própria, quando está no seu ego. Dr. Leitman, certo? E, portanto, sair desse estado animal para o nível de homem, Adam, em hebraico, da palavra domé, semelhante ao Criador. Este êxodo pode acontecer apenas na influência da força superior chamada ao Criador. E porquê? Porque através disto é como se criasse o homem. Michael, os cabalistas descobriram este tipo de lei, que é uma espécie de metamorfose que substitui a percepção egoísta do mundo com uma mais completa que pode apenas ocorrer através da força superior. Dr. Lightman, certo? É uma mudança na sensação do homem, no estado do homem neste mundo tudo. Então a Kabbalah não fala de pessoas, de alguma força que os tirou do Egito, embora possa ter acontecido ou não de forma histórica, isto é para os historiadores decidirem. O que fala são de ascensões espirituais, realização espiritual. Bem, tal como dissemos, não vamos falar da história, já fizemos um programa acerca disso. Já dissemos que pelo menos uma vez cada lei espiritual tem que revestir-se no mundo físico, não exatamente ao mesmo tempo, não exatamente, mas precisa de se materializar no nosso mundo de acordo com a lei da raiz e do ramo. Segundo mandamento: não deves fazer para ti nenhuma imagem gravada. Aqueles que alcançam esta lei dizem que existe apenas esta força. Dr. Eichmann, certo? Qualquer coisa que possamos imaginar para nós próprios deriva dessa força superior. E, portanto, se tivermos em consideração diferentes forças secundárias, para além dessa força superior, que decidiram e determinam fazer algo no nosso mundo, isso é um erro. Temos que saber que não estamos no nível mais elevado de realização, então. A pessoa, para absorver este mandamento, significa que por trás de todos os objetos deste mundo vê uma única força. E se me puder relacionar com as coisas dessa forma, que por trás de tudo o que existe apenas esta força, então também a posso justificar, significa que cumpre este mandamento? Não é que eu acredito, ou Dr. Eichmann, não tem nada a ver com crença, tem a ver com realização espiritual. Michael, então, não farás para ti uma imagem gravada, que não há outra força. Dr. Eichmann, certo?
Mas também não podemos imaginá-lo ou retratá-lo, porque como podemos retratar uma força? Eu posso desenhar uma seta. Michael, certo, há vetores na Kabbalah. Dr. Lightman, certo, vetores, mas retratar uma força de alguma determinada forma, tal como determinamos algo que existe no nosso mundo, não podemos. Também não podemos retratar forças no nosso mundo. Retratamos-las como vetores, mas é isso. Então, a força da doação, conexão, integração, emanação, a força que vem da pessoa para a frente, ou seja, a partir da pessoa, do tratamento certo. O terceiro mandamento, não vais usar o nome do teu Deus em vão. Vou tentar compreender o que é que isto significa. Explicou que não podemos atrair a força do Criador para realizar nenhuma ação egoísta. Dr. Lightman, certo. Ou seja, não podemos agir através da força do Criador, mas apenas através da nossa medida da semelhança com Ele, da nossa conexão com Ele. E então, de forma egoísta, não podemos usar esta força para o nosso próprio benefício, Dr. Lightman, certo? Para enriquecer ou o que quer que seja. Real, certo? Ou seja, não usar o nome de Deus em vão é a lei da natureza. Que se não estamos em semelhança com Ele, podemos lhe pedir ou não. Não vai funcionar de qualquer das formas, Dr. Lightman, certo? Real, certo? Isto é uma direção interessante. Porque eu estava a pensar, ele é tão grande e importante que não podemos usar o seu nome em vão. Apenas quando precisamos de alguma coisa podemos pedir. Dr. Lightman, não, 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 não. Podemos voltar-nos para ele, claro, mas voltar-nos para ele é em que o Criador nos vai ajudar a ficar como Ele, a ser como Ele. Este é o propósito com o qual nós podemos sempre voltar para Ele e é preferível pedir-lhe até. Ora, o quarto mandamento, este eu não compreendi. Lembrar-se do dia de Shabat. Por que que a pessoa precisa de cumprir este dia? Se é tão importante para o Criador? Dr. Lightman, é importante porque existe uma periodicidade. Cada sétimo dia é uma pausa. Como que para toda a criação e começa novamente. E isso é considerado uma semana. Ela também descobri que escreveu que os 6 dias são Zerampin, este é o trabalho do homem, ou seja, todo o trabalho do homem é conectar-se com outras pessoas. Durante 6 dias a pessoa trabalha por si própria e depois tem que compreender que mesmo se trabalhar no sétimo dia não o vai beneficiar. Mas também não é o trabalho regular que fazemos, porque diz que ao longo dos 6 dias Deus trabalhou e descansou no sétimo. Ou seja, nós também precisamos de trabalhar por 6 dias e descansar no sétimo. Portanto, não é exatamente o mesmo trabalho que o Criador faz. Ele fez criação, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod Yesod, 6 direções no nosso trabalho. E o nosso trabalho é que nos mudamos a nós próprios em concordância com estas 6 categorias. E quando terminamos isto, então alcançamos o último. E o último é concretizar em nós, em si próprio. Portanto, não precisamos de fazer nada, simplesmente não impedirmos. Ou seja, se atraímos corretamente as 6 forças para nós, então a sétima força, o Shabbat, da palavra Shvita, descansar ou paragem no trabalho, acontece em si própria, precisamente porque não interferimos nas ações do Criador. Recebemos tudo o que é possível receber do Criador nestes 6 níveis, estes chamados 6 dias, e então todos conectam na pessoa. E no sétimo dia recebemos o seu resultado. Então não se trata do nosso trabalho, no nosso mundo, mas precisamente o trabalho espiritual, e quando completamos estes 6 níveis, então o sétimo é lançado. Não podemos fazer nada mesmo que quiséssemos, porque é o trabalho do Criador. Dr. Lightman, certo. O sétimo nível é a soma dos 6 dias anteriores e temos que lhe permitir a realização.
Eu também vi nos escritos dos cabalistas que parte do trabalho fazemos e parte do trabalho é feito pela luz, ou seja, temos que fazer o chamado meio shekel. Se a pessoa por si própria, pelo seu esforço, conectou com outros, então é o orgulho e não é a conexão certa de que estamos a falar, não é a interação certa, ou seja, fazer um esforço e deixar o trabalho para o Criador fazer, certo? Porque não podemos completá-lo de forma alguma. Muito bem. Quinto mandamento. Aqui é aparentemente claro: honra o teu pai e a tua mãe. O que é isto? Dr. Lightman, o pai e a mãe de uma pessoa são as forças de Hassadim e Chokhmah. O Criador é a força superior. E depois dele seguem-se duas forças inferiores, Chokhmah e Binah. Chokhmah é a força do pai, Binah é a força da mãe. E a seguir a elas vêm estas seis forças. Chesed, Torah, Tiferet, Netzachot e Yesod é o Zerampin. E depois Malchut, o ser criado. Certo? O Malchut, como o sétimo dia, ou a criação completa. E portanto, honra o teu pai e a tua mãe, Chokhmah e Binah. Precisamos de lhes dar a oportunidade para fazer, criar tudo o que existe para que se torne revelado nas seis Sefirot de Zerampin, nas seis forças. O que é que significa honrar? Honrar significa esperar completamente que se tornem reveladas na criação. Porque Chokhmah e Binah, a mãe e o pai, estão acima da criação, acima do ser criado. Através deles o Criador cria. E portanto, Zerampin, estas seis Sefirot, são criadas pela mãe e pelo pai e praticamente formam a criação, o ser criado. Portanto, honrar, permitir e dar-lhes a oportunidade para agir, tal como o nosso mundo. Um embrião pode fazer alguma coisa? Os seus pais fazem tudo por ele. E aqui estamos a falar da atitude correta do inferior para o superior. Uma pessoa no nosso mundo precisa de dar a estas forças superiores a capacidade de agir, de o formar. Michael, então, são duas forças, Chokhmah e Binah, que existem na realidade. E quando a pessoa, de acordo com o método da Kabbalah, começa a conectar com outras pessoas e com o Criador, começa a descobrir estas duas forças, Dr. Lightman, certo? E honrar estas forças significa permitir que operem em nós. Dr. Lightman, dar-nos a oportunidade de nos formar. O sexto mandamento é uma espécie de, parece que começa de forma filosófica e judiciais, que são claras, mas nós queremos perceber o trabalho interno. Não matarás. Não matarás significa não usar os ex do outro, Dr. Lightman, certo? Não fazer nada para prejudicar os outros. Isso significa não matar. Ou seja, todas estas forças que recebemos agora, tudo o que existia nos dias anteriores, Chesed, Torah, Tiferet, Netzachot, recebemos tudo corretamente. E agora temos que as formar corretamente e não interferir com as ações que completam em nós. Este é o próximo nível. Ela compreende que não matar significa não usar o desejo para o nosso próprio benefício. E se usar a conexão para o Criador, para o nosso benefício, significa matar o nosso desejo. Certo? Ou seja, o nosso desejo torna-se preenchido e o prazer simplesmente mata. Mata a minha carência, a minha necessidade e desaparece. Existe uma aniquilação. É como no nosso mundo, depois de uma boa refeição precisamos de algum intervalo, porque matamos aquele desejo. Portanto, isto é o que significa matar. Sétimo mandamento: não cometerás adultério. O que é que isto significa? Dr. Lightman, o mesmo, mas numa forma diferente.
Não usar a nossa conexão com os outros para o nosso próprio benefício. Amor significa doação e adultério significa uma ação para o nosso próprio benefício, para nós próprios. Então, se usar o desejo de receber para me deleitar, porque uma mulher é considerada o desejo de receber, se os usamos para o nosso próprio benefício, podemos dizer que isso é considerado adultério. Controlar-me, certo? E isso refere-se a homens e mulheres já agora, não há diferença. Esta é a atitude para com qualquer desejo, mas especialmente adultério, porque através disso exploramos a outra pessoa. O oitavo mandamento é não roubarás. Dr. Lightman é o mesmo. E qual é a diferença? Dr. Lightman, porque um se refere ao inanimado e o outro ao animal. Ou seja, são diferentes níveis de aviúde. Nós passamos de uma posse para outra, de um estado de posse para outro, e no adultério usa-se a própria pessoa. Não os níveis inanimado, vegetativo, animal, mas o que exploramos aqui é o homem. Então, na pessoa há 4 níveis de desejo e o adultério é o nível humano na pessoa, totalmente certo, o nível mais elevado. E não roubar são os outros níveis, certo? Como inanimado, vegetativo, animal, como a pirâmide de Maslow, que há os desejos básicos, os desejos de poder, de fama, etc. Ou seja, são muito mais elevados. Ou seja, não cometer adultério é o mais elevado. E usar para o nosso próprio benefício o desejo do próximo. Ok, mandamento 9. Não juraremos falso testemunho contra o nosso próximo. Claro, porque assim criamos condições completamente diferentes no mundo. E arriscamos todas as más conexões no mundo se colocarmos falsas condições e parâmetros. Portanto, através disto, distanciamos do outro. Dr. Lightman, certo? Desta forma, afastamos-nos do Criador. Está tudo baseado em a pessoa não se distanciar do Criador. Todos os leis, todos os mandamentos. Na Kabbalah dissemos que o Criador é o objetivo e que nos podemos direcionar através dele apenas através das outras pessoas, da sociedade. Portanto, se fizermos um falso testemunho dos outros, afastamos-nos do Criador. É uma pena que não o vejamos. Não, senão seríamos simples máquinas. Não teríamos livre-arbítrio? Claro que não. Bem, mas ainda assim tantos anos passaram e é difícil compreender tudo isto, mantê-lo. Mas não é difícil, é impossível. Na natureza não pode haver nada que funcione de outra forma. Nós precisamos de concordar com as coisas. Precisamos de compreender que apenas desta forma nos orientamos corretamente para com a natureza, a sua lei mais elevada, que nos eleva acima da nossa natureza animal, e portanto precisamos de concordar com esta ascensão e colocar-nos nas mãos da força, e então tudo vai funcionar. E o 10º mandamento parece que se repete: não vais cobiçar a casa do seu vizinho, não vais cobiçar a casa não vais cobiçar o servo do teu vizinho, ou seja, Dr. Leitman é assim. Temos que entender claramente que nós não somos os patrões do mundo, que não temos nada neste mundo. Tudo o que temos não é nosso. E não podemos querer mais nada. E eventualmente podemos trabalhar com os nossos desejos apenas em doação. Se chegarmos a isto, então já nos tornamos um homem real. Então não é só não usar os diferentes tipos de desejos para com o nosso próximo,
Mas, ao contrário, temos que concretizar os outros e então tornamos como o Criador. Dr. Lightman, certo. Ou seja, todos estes desejos, o boi, o burro, são o nível animal dos desejos, etc. E quando a pessoa. Como é que nós podemos preencher isto já agora, estes desejos no próximo? Ou os desejos do próximo, aquilo que o outro quer? Também ele quer coisas diferentes. Nós não podemos preencher os nossos próprios desejos, podemos direcionar para o Criador. Nunca seríamos capazes de preencher os nossos desejos. Real bem, é interessante. Nós falamos acerca dos 10 mandamentos e antes disto tínhamos as 7 leis de Noé. De acordo com o Talmud, o Criador deu-lhe através de Adão a Noé e era suposto serem para toda a humanidade. Dr. Leite, certo. Depois disso, da humanidade a um certo nível dividiu-se desse grupo, chamado Yudim, os judeus, ou seja, aqueles que anseiam pelo Criador, e receberam mandamentos adicionais. Então, os 6 mandamentos são o mesmo que estes 10, mas o sétimo, que foi acrescentado depois do dilúvio, antes da recepção da Torá, obviamente, que é necessário criar um sistema judicial justo. O que é que isso significa? Naturalmente, porque antes do dilúvio, tudo era praticamente instintivo. Não era necessária essa correção. E depois do dilúvio, porque houve a revelação desta força egoísta tremenda, que precisamente trouxe o dilúvio, e depois do dilúvio esta lei adicional foi acrescentada. Ou seja, as pessoas estavam num nível animal, como animais. Os animais não precisam de leis judiciais, tribunais, certo? Real, mas quando são homens já precisam de um sistema judicial para alcançar as interações corretas e para isso são necessárias as leis. Ok, isto é interessante. Talvez para concluir, que Bala Sulam, que já é um cabalista do século XX, ele diz que há apenas 2 mandamentos. Temos 10 mandamentos, 613 mandamentos, ele diz que há apenas 2. Para mim isto é completamente novo, então eu vou ler do seu artigo a paz. Na examinação geral verificamos que há apenas 2 mitzvot para seguir na sociedade. Estas podem ser chamadas 1. Recepção e 2. Doação. Significa que cada pessoa deve, por natureza, receber as suas necessidades da natureza e da sociedade, e deve beneficiar a sociedade para o seu bem-estar, e se quebrar estes 2 mandamentos, vai ser punido sem misericórdia. Dr. Lightman, certo. Então há 2 mandamentos. Ou recebemos algo do outro, ou damos algo do outro. Dr. Lightman, certo. Michael, então de onde vêm os 10? Dr. Lightman, tem tudo a ver com como os organizamos de acordo com o nosso estado, relação, condições. Mas na verdade o que é que existe mais não doação e recepção? É tudo o que existe. Michael, então posso dizer que é como 1 quilo pode ser 1000 gramas, que é um e a mesma coisa, ou seja, a resolução muda. Ou um dia, 365 dias, algumas horas, segundos, o que se trata. A mesma coisa aqui. Então há 2 mandamentos e estão divididos. Doutor Leitman, há mais e menos na natureza, positivo e negativo, é isso. Quando começamos a instilá-lo nas relações entre as pessoas, começamos a organizar a pessoa, cada pessoa em relação a ele próprio e aos outros, o que recebemos é esta quantidade enorme de diferentes condições de receber e dar, e precisamos de as organizar todas num único sistema. E é isto que a Torá fala. A Rabi Akiva foi mais longe, diz que há apenas um mandamento: ama ao próximo como a ti próprio. Dr. Leitman, certo? Acima de todos estes. Portanto, a recepção e a doação seja para o benefício do próximo. Quem é o próximo? Cada um entende de forma diferente. Dr. Leitman, qualquer um. Qualquer coisa que a pessoa faça no mundo para permitir que este sistema esteja em equilíbrio, então tudo se trata de doação. Na verdade, até é fácil. Tente pensar acerca da outra pessoa, do seu próximo, e veja como desaparece do seu intelecto diferentes problemas, diferentes propósitos, tudo. Apenas de si próprio para o outro. Michael, o próximo é qualquer pessoa no mundo? Dr. Hartman, sim, experimente, mesmo num nível mundano.
E num nível cabalístico já existe todo um sistema de interações. Mihail, mas o que é que eu recebo disto? Dr. Lightman, mas está direcionado para com o outro. Mihail, então para fazer algo para o benefício do outro, tem que receber algum tipo de sentimento. Dr. Lightman vai receber o sentimento e vai receber as calorias. Mihail, mas não é natural. Dr. Lightman, peça à força para que seja possível. Mihail, e para que vale tudo isto? Dr. Lightman, porque através disto alcança uma similaridade com o Criador. Está a perguntar o que é que vou obter em termos de benefício próprio. Bem, ser como o Criador. Ser como o Criador é muito, é ser como o Criador e isso vale a pena. Mihail, bem, então é isso. De repente não há assim muita coisa escrita acerca disto, não há assim uma grande publicidade para lançar algum produto, por exemplo. Dr. Altman, acontece que não podemos publicitar nada aqui. O que é que nós podemos oferecer agora, assim antecipadamente, antes da pessoa fazer algo para o benefício dos outros? Mihail, bem, descrever quão maravilhoso é ser como o Criador. Tantos livros escritos e não há nada acerca disto. Dr. Altman, há muita coisa escrita acerca disto, mas não pode dar nada, não vai ajudar de forma alguma. Mihail, bem, ser um milionário. É claro, há muita coisa escrita acerca disto. Mas a pessoa vê exemplos à frente dele, aqui não. É por isso que eu pergunto. Dr. Lightman, semelhança ao Criador é algo que não podemos perceber na nossa consciência em nenhum exemplo deste mundo. Ou seja, é-nos exigido que façamos algo que não compreendemos. E para isso o Criador desenvolve este estado em nós, em que vamos sentir que não podemos viver em qualquer sistema de leis para além de ama o teu próximo como a ti próprio, porque todo o resto das leis simplesmente não nos permitem existir. Michael, ou seja, somos desenvolvidos do estado oposto, Dr. Lightman, certo. Michael, como se fosse da negação, Dr. Lightman, certo. Temos que rejeitar o nosso estado atual. Dr. Lightman, e vai ser de tal forma que vai querer rejeitá-lo, livrar-se dele. Dr. Lightman, Michael, ser, não ser como o Criador, o importante é não ficar um momento mais neste estado. Dr. Lightman, certo. Michael, e onde está a liberdade de escolha? Dr. Lightman, a liberdade de escolha não está aqui, está muito mais à frente. Ou seja, neste nível a natureza não nos dá livre-arbítrio. Neste nível somos empurrados para com o bem, como um animal pequenino. Michael, então ser como o Criador ou não, não depende de nós. Dr. Lightman, ele decidiu, está escrito no programa e vamos alcançar este estado de uma maneira ou da outra. Mas há duas formas, uma forma agradável ou então um caminho longo e doloroso. Escolha. Muito obrigada, penso que foi muito interessante e vai ser interessante para os nossos telespectadores. Até à próxima, tudo.